Salve Maria Imaculada. A Igreja responde de hoje. O que é pecado mortal e venial? Bom, pecado mortal, para resumir, são aqueles pecados que eles atentam diretamente contra os 10 mandamentos. E pecado venial são os que atentam não diretamente aos 10 mandamentos. A Igreja, aqui no Catecismo, também no parágrafo 1856, tem uma citação de São Tomás de Aquino, que ele fala de uma forma bonita e resumida, explicando bem a diferença entre o pecado mortal e o pecado venial. Eu gostaria de compartilhar isso com vocês, até para que a gente pudesse refletir um pouco mais. Ele fala assim: quando a vontade se volta para uma coisa contrária à caridade, caridade aqui pode ser entendido como amor, se volta contra uma coisa contrária ao amor pelo qual estamos ordenados ao fim último. Há no pecado, por seu próprio objeto, matéria para ser mortal. Deus, Jesus Cristo, ele nos deixou esses mandamentos. Ele falou: eis que eu vos dou um mandamento maior, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao próximo como eu vos amei. Então, São Tomás ele fala assim, que o pecado mortal é todo aquele pecado que ele atenta contra o amor a Deus e o amor ao próximo, né? E os pecados veniais, ele fala assim: por outro lado, quando a vontade do pecador se dirige às vezes a um objeto que contém em si uma desordem, mas não é contrária ao amor a Deus e ao próximo, como, por exemplo, palavras ociosas, risos supérfluos, etc., tais pecados são veniais. Então a diferença, sim, seria essa, que os pecados mortais são aqueles que atentam contra o amor a Deus e o amor ao próximo, que tem por objeto grave a matéria, os 10 mandamentos, e o pecado venial são aqueles pecados que não atentam diretamente contra os 10 mandamentos. Uma coisa, o pecado mortal, ele quebra a nossa comunhão com Deus, como eu expliquei no vídeo passado, que eu estava falando sobre as consequências do pecado, a culpa, e ele quebra a nossa comunhão com Deus, né, e faz-nos incapazes da vida eterna. E o Catecismo é muito claro também em falar que todo aquele que morre em pecado mortal, sem o devido arrependimento, vai para o inferno direto. Por outro lado, o pecado venial ele não quebra essa comunhão com Deus. Esse estado de graça ele continua na gente. Só que, como o Catecismo também fala, né, uma multidão de pecados veniais acarretam em um pecado mortal. De tanto que a gente acaba se acostumando com o pecado venial, a gente acaba uma hora pecando mortalmente. Então a gente não pode desprezar os pecados veniais. Mas a diferença basicamente entre o pecado mortal e o pecado venial são essas. Então, até um próximo vídeo. Fiquem com Deus. Salve Maria!